Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu estou de volta com meu canal do YouTube com um tema que muita gente me pergunta sobre: como eu faço para dirigir? Para fazer esse vídeo, eu deixei no meu Instagram, que está aparecendo aqui embaixo, se você quiser me seguir, uma caixinha de perguntas e pedindo para as pessoas fazerem perguntas sobre esse tema. Então, eu vou contar a história de como foi o processo e, consequentemente, vou respondendo as perguntas. Se você quiser saber sobre esse tema, continue assistindo esse vídeo, tá bom? Vamos começar. As duas primeiras perguntas que dão início a esse processo são como foi o processo de aula, das minhas aulas, e como foi que eu comecei a fazer para dirigir. Mais ou menos isso as perguntas. Elas estão aparecendo aqui e você pode ler. Vamos lá, eu vou contar a história de como foi que eu comecei. Como todo mundo, antes de começar a dirigir, você precisa fazer o exame psicotécnico, que é ele que decide se você está apto ou não, fisicamente e psicologicamente, para ter uma CNH. É um exame que parece simples, mas é ele que define se você é uma pessoa apta a dirigir. Então, eu fiz esse exame psicotécnico lá em BH. Por quê? Eu precisava passar no Detran, sede do estado de Minas Gerais, que é meu estado, para que eles definissem, além de se eu era apta de dirigir psicologicamente ou não, eles precisavam decidir qual tipo de adaptação e se era possível eu dirigir. Então, por isso, o meu exame foi em BH e eu precisei passar por outros exames que outras pessoas sem deficiência não passariam. Então, eu fui para BH, fiz todos os exames lá, eles fizeram vários testes psicológicos, fizeram testes físicos, que eles possuem um simulador, e lá eles verificam qual o melhor tipo de adaptação para cada tipo de deficiência, se você possui força, se você não possui, o que pode fazer, o que não pode, e no fim eles te entregam um laudo descrevendo: olha, você pode dirigir, você estará apta, contando que o seu carro possua isso. Então eles dão uma listinha de como será o seu carro todas as vezes que você for trocar de carro ou não. Inclusive, para tirar a CNH, eles te dão esse laudo para que você tenha um carro nessas condições, para que você faça as suas aulas práticas. Depois que eu fiz isso lá em BH, eu voltei para minha cidade para fazer as aulas teóricas. Então, eu dei entrada na autoescola, comecei a fazer minhas aulas teóricas, fiz todo o processo teórico de aula, de prova, passei. E nesse meio tempo, eu já tinha visto com a autoescola se eles possuíam um carro naquelas condições determinadas pelo Detran que me atendesse para fazer as aulas práticas. A autoescola me informou que não tinha e que, portanto, eu tinha duas opções: ou comprar um carro e fazer no meu próprio carro, que viesse com aquelas adaptações, ou alugar esse carro para eu fazer as aulas e depois eu devolveria o carro para a pessoa. Como eu não conhecia ninguém que possuísse um carro com aquelas determinadas adaptações, a gente chegou num consenso em família de que o melhor a ser feito era comprar um carro que atendesse tanto a família quanto a mim. E como a gente já sabia que a minha adaptação teria a possibilidade de montar e desmontar, sendo assim, eu e outras pessoas poderiam usar normalmente, a gente chegou nessa resposta final de que iríamos comprar um carro. E aí, enquanto eu estava na parte teórica, a gente decidiu comprar o carro e deu abertura ao processo, que por sinal demora muito, por toda a burocracia que envolve. Como um PCD, ele precisa estar regularizado com o laudo do Detran e estar regularizado na Receita Estadual e Federal para que venha com os descontos que são garantidos por lei. A diferença é o quê? Que a gente nunca tinha feito isso, então a gente não tinha nenhuma ideia de como funcionava. Todo mundo falava que o desconto era de 50%, 20%, tantos por cento. E aí, na hora que você chega na realidade, não é bem assim. O desconto é bem menor do que é previsto e também varia muito de carro para carro. Além disso, o carro não vem adaptado. O carro vem adaptado em pouquíssimos casos,
que é necessário mexer em coisas mínimas. No meu caso, a adaptação ela é muito complexa, né? Assim, pra mim ela é super simples, mas pra fazer numa fábrica de carros normais, tipo Chevrolet, Fiat, etc., eles não fazem essa adaptação. Então o carro veio com essa adaptação só descrito. É um carro adaptado. Só que depois que a gente comprou o carro, a gente teve que passar por todo esse processo de reconhecimento na Receita Estadual primeiro e depois federal. E esse processo demorou 6 meses, se eu me recordo. E é um processo demorado que você tem que apresentar inúmeros documentos para provar que você merece, que você você merece ter aquele desconto e que é seu por direito. Então essa é uma das partes bem complicada para quem tem interesse, mas não desista, dá para ter no final. E aí a gente conseguiu todo esse processo e só então podemos levar em São Paulo, que foi uma empresa que a gente achou que fazia adaptação, e lá eles fizeram a adaptação conforme estava descrito. Fiz mais testes lá para ver se funcionava, se não, o que poderia mudar e tal. E aí, depois desses testes, eu já tinha passado na prova teórica e estava aguardando para começar a prova prática. Então, assim que tudo dessa parte finalizou e o carro estava adaptado e pronto, eu voltei para minha cidade para fazer as aulas práticas no meu próprio carro. O que era difícil é que no carro da autoescola, eles possuem do lado do passageiro os pedais para que o instrutor tenha o controle caso o aluno não consiga ter. No meu carro não tinha essa opção. No meu carro, o único controle do instrutor poderia ter é puxar o freio de mão, caso alguma coisa acontecesse. Então ele teria que ter muita confiança em mim e eu teria que ter muita confiança nele. Mas deu super certo. Eu tive 2 instrutores, um num período e aí depois ele entrou de férias e tive outro. E os 2 foram muito gentis comigo, muito compreensíveis. Eu nunca tinha dirigido, então era uma dificuldade ensinar alguém com um carro adaptado a dirigir, mas foi tudo certo. Então chegou o dia do exame prático. E uma das perguntas é se eu fiquei nervosa. Eu não fiquei nervosa porque eu gostava muito do que eu tava fazendo e eu tinha confiança de que eu faria muito bem. Então eu passei super tranquila. No dia do exame, porém, eu não realizei a prova de primeira. Eu tive, no processo, que eu realizei 2 provas. Por quê? Na primeira vez que eu fui para fazer a prova, o examinador pediu para conferir se o que estava escrito no laudo condizia com a adaptação real que estava no carro. E quando ele fez essa comparação, não estava igual. Por quê? Quando a gente montou a adaptação, ela incluía um pomo giratório. Para quem não sabe, é uma bolinha que coloca no volante para que ajude e facilite alguns tipos de pessoas com deficiência a fazer manobras de curva. Só que no meu caso, ela não funcionou comigo, porque eu não conseguia ter força suficiente para dirigir com uma mão só e fazer os movimentos, e quando eu ia dirigir com 2 mãos, o pomo me atrapalhava, porque ele passava perto do meu corpo, passava muito perto da minha mão e me machucava. Então a gente, por conta própria, decidiu tirar. Só que não fizemos alteração no laudo. Então o examinador me reprovou para que eu arrumasse toda essa questão burocrática de laudo novamente e voltasse para fazer a prova. Eu expliquei para BH, enviei documentos, enviei vídeos explicando por que o pomo não me ajudaria e se era possível a retirada dele no laudo. Eles entenderam a situação, modificaram o laudo e retornaram com um novo para mim. E aí só então eu pude marcar novamente um exame da segunda prova para eu fazer. Eu fiquei mais nervosa de não ter feito a prova do que de ter pensado em fazer. Pensar em fazer para mim foi super tranquilo. O que me irritou foi de não ter feito por conta de um laudo que a gente deveria ter arrumado. Aí eu fiz a prova, passei e estamos aí até hoje dirigindo. E é isso. A primeira parte do vídeo explicando como foi o processo, as diferenças, né, de uma pessoa com deficiência e sem deficiência. E pra mim foi muito tranquilo. Agora pro segundo vídeo eu irei mostrar como é a minha adaptação do meu carro
tanto vocês querem ver. Foram umas perguntas mais repetidas que eu tive, como é a adaptação do meu carro, como é que eu faço para dirigir. Então, se você quer ver o próximo vídeo, me acompanhe e fique ligadinho. E é isso, se você tiver dúvidas sobre algum ponto específico, pode me mandar no direct, pode me chamar, pode escrever nos comentários e eu vou tentar te ajudar a responder, tá bom? Até a próxima!